Olá, querido Gideão! Vamos a mais uma das nossas aulas, uma aula muito importante a respeito de Jesus. Conhecer Jesus, saber quem é Jesus, quem é o Cristo de Deus, o Messias prometido. A nossa aula de Cristologia é bem resumida dentro do universo tão grande, de tanto conteúdo que há para conhecer Jesus em toda a Escritura. Sugerimos a você que tome o seu livro e cada um daqueles tópicos, cada um dos versículos ali mencionado, deve ser estudado, anotado, marcado em sua Bíblia e que você tenha esta aula com seu coração aberto, em espírito de oração, para conhecer mais Jesus, o Cristo de Deus, o Messias prometido. Então, mãos à obra. Tome a sua Bíblia, o livro da Escola dos Gideões, papel, lápis ou caneta e vamos estudar Cristologia. Muito bem, no início de nossa aula, quando vamos conversar a respeito do Cristo de Deus, do Messias prometido, um dos textos maravilhosos que iniciam exatamente este assunto é João, capítulo 1. Então eu quero que você tome a sua Bíblia, abra em João capítulo 1 e nós vamos ler até o versículo 18. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. O texto diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este texto é maravilhoso e nós vemos que o estudo da Bíblia, do Velho Testamento com o Novo, devem ser feitos juntos, confrontando, colocando juntos e vendo a revelação progressiva do Senhor. Esta revelação que culmina com Jesus, o Cristo de Deus. Então, ao estudarmos Cristologia, nós vamos ver que lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, o Senhor mostra a criação. E ele diz, no princípio, Deus, Elohim, ou seja, Deus no plural, ou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No verso 16, o Senhor diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Há pessoas que não são cristãs que dizem, os cristãos têm 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não. Nós vamos ter na nossa próxima aula sobre Trindade, que cremos em apenas um Deus, mas são 3 pessoas distintas. E o Filho é Jesus, o Cristo de Deus. Nós vimos neste texto
de João, no capítulo 1, nós vimos ali João indo além da eternidade, João indo além da criação. Ele diz, enquanto Gênesis diz, no princípio criou Deus, João diz, no princípio era o Verbo. Antes de existir qualquer coisa, antes de Deus resolver fazer qualquer coisa, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então vamos ver neste estudo de Cristologia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus homem e como Deus. A sua natureza humana, a sua natureza divina. Então vamos ver. Cristo afirmou a sua divindade. Ele usou o nome de Deus, eu sou, em sua revelação. João 8, 24, 56, 58. Os judeus entenderam que Jesus usara prerrogativas divinas em suas palavras, atestando sua divindade, conforme os textos, principalmente no Evangelho de João. Nós sabemos que o Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade. Mateus escreve para os judeus e mostra Jesus como rei. Marcos escreve para os romanos e mostra Jesus como servo, como a figura do boi, enquanto a de Mateus é a figura de leão. Lucas escreve para os gregos e coloca Jesus como homem, como filho do homem, como natureza humana. E João escreve para toda a humanidade e coloca Jesus como Deus. Portanto, nos textos na Bíblia, principalmente no Evangelho de João, vamos encontrar esta prova cabal de que Jesus é Deus. Ele diz, eu sou. Ele disse para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele atesta a sua eternidade. É no Evangelho de João que Jesus diz pelo menos 7 vezes. E é muito interessante ser 7 vezes, porque o número 7 é o número da completude. São 7 os dias da semana, são 7 as cores do arco-íris, ou seja, quando a luz se refrata, a luz ali no prisma, ela se divide em 7 cores, são 7 as notas musicais, e com 7 cores você tem todas as cores, uma gama imensurável de milhares de tonalidades. 7 é completude. E por 7 vezes, Jesus diz no Evangelho de João, eu sou. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta por mim viverá. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagens. Ele diz, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus. E ele afirma, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se mostra mesmo dentro da palavra de Deus, ele se revela como Deus. Jesus reivindicou ser o Adonai, Senhor, no Velho Testamento. Mateus 22, 42 a 45. Ele afirmou ser um com o Pai. Mateus 28, 19, Marcos 14, 62, João 10, 30. Você vai olhar e confirmar esses textos em sua Bíblia. E os judeus entenderam a sua mensagem. De acordo com João 10, 31 a 33, 14 de 8 a 9, 17 5, a reação dos judeus, a reação daqueles que conheciam a palavra de Deus, a sua reação foi de rejeitar Jesus. Como eles poderiam entender que aquele jovem de 30 anos, aquele carpinteiro de Nazaré, pudesse reivindicar para si que ele é o Adonai, o grande eu sou, o Senhor, o Criador? Jesus está lá na criação, conforme que está aqui em João capítulo 1. Diz o texto, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo nos mostra na carta aos Colossenses, no capítulo 1, que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Jesus, ele confirmou e reivindicou a sua
divindade. Ele estava dizendo quando ele disse, eu sou. Os judeus entenderam a sua mensagem e os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, para matar Jesus. Eles só não mataram Jesus porque não era chegada a sua hora. Porque Jesus tinha toda uma missão a cumprir, ele tinha muitas coisas a fazer. E então ele disse, olha, quando falaram, sai daqui da Judeia, vai embora para Galileia, fica escondido porque Herodes procura matar-te. Jesus disse, ide dizei àquela raposa que hoje, amanhã eu faço a obra de Deus, eu estou cumprindo o propósito do meu Pai, no terceiro dia é que eu entregarei a minha vida. Podem dizer para ele, eu não tenho medo, Jesus estava dizendo, porque os judeus pegaram em pedras para matá-lo e diz a palavra que Jesus passou no meio deles e eles nada puderam fazer. Mandaram os guardas para prender Jesus, não uma nem duas vezes, e os guardas, principalmente os guardas do templo, os guardas judeus, os guardas que conheciam a palavra de Deus, disseram, ninguém jamais falou como este homem. Ele fala com autoridade, autoridade divina. Ele não ensina como os fariseus, ele não ensina como os escribas e os próprios discípulos. Algumas vezes se prostraram diante do Senhor, como Pedro, quando Jesus acalmou a tempestade, Pedro disse, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Retira-te de mim. Quando Jesus acalma a tempestade, eles olham, quando Jesus estende a mão e diz ao vento, cessa, e ao mar, aquieta. Eles disseram, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os demônios se submetiam à vontade e à palavra do Senhor, à sua palavra de ordem, ao seu comando. Jesus perdoou pecados, prerrogativa máxima de Deus. Marcos 2, 5 a 7, Lucas 7, 48 a 50, ele declarou onipresença. Ele disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias. Nós vamos ver Jesus atestando a sua onipresença. Podemos orar ao Senhor, podemos ter a certeza que agora Ele está aqui conosco, Ele está aí com você, Ele fala ao nosso coração e Ele deixou conosco o seu Espírito Santo para nos ensinar e nos fazer lembrar todas as coisas que Ele havia ensinado há 2000 anos atrás. Jesus é verdadeiramente Deus. Nós conhecemos histórias de judeus que atestaram, judeus que foram estudar o Novo Testamento para desmoralizar Jesus, para desmascarar o cristianismo, para dizer que cristianismo é farsa, isso não pode ser verdade, Deus não enviou seu filho, e eles então tentaram. E há várias histórias com a mesma semelhança. Judeus, quando tomam as Escrituras e olham para a vida de Jesus, chegam a uma conclusão. Ou esse cara é doido, ou ele é Deus. Ou ele é doido por dizer-se Deus. Ou ele é doido por dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele não podia ser doido, porque depois de dizer isto, ele chega diante do túmulo de Lázaro, cuja pedra foi removida pelas pessoas, e ele grita, Lázaro, sai para fora. E o defunto, no poder do nome da palavra de Jesus, há 4 dias enterrado, há 4 dias naquele túmulo, Lázaro sai para fora, todo amarrado. Ele não saiu andando, ele saiu no poder quase que voando para estar fora do túmulo. Eu estive ali no túmulo, no possível túmulo de Lázaro, em Betânia, e há vários degraus para se subirem até chegar aonde Jesus estava e ordenou que ele saísse. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Ou esse cara é doido, ou ele é Deus.
A própria história mostra a divindade de Jesus. A sua ressurreição, ela é inquestionável pelas provas naturais, humanas. A ressurreição de Jesus é inquestionável. Pois a morte de Jesus foi atestada pelo Império Romano quando o centurião disse, pela pressa dos judeus de tirarem os homens da cruz, os 3 crucificados, esses caras têm de ser tirados da cruz, porque 18 horas começa a Parasceve, começa a Páscoa, começa o Shabá, a celebração, então eles têm de ser tirados e enterrados antes das 18 horas. Quebraram as pernas do primeiro ladrão, do segundo, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, aquele soldado disse, ele está morto. E o centurião manda, certifique-se da sua morte. E ele pega uma lança e perfura o peito do Senhor, o coração de Jesus. Os judeus não teriam a chance de dizer que Jesus teve um ataque cataléptico, que foi catalepsia, que ele foi enterrado ainda vivo. Mas o seu coração foi perfurado, a sua morte foi atestada. E a ressurreição de Jesus foi atestada pelo Império Romano. Quando aquela pedra que foi colocada ali na boca do túmulo, a Bíblia diz, em Isaías 53, diz que designaram a sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Ou seja, eles designaram que aqueles malfeitores, aqueles marginais que foram crucificados deveriam ser enterrados numa vala comum. Os 2 ladrões foram jogados numa vala comum ao lado da cruz. Mas designaram a sua sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. José de Arimateia pede o corpo de Jesus a Pilatos. Dá a Jesus o enterro de rico. Jesus é envolto em lençóis de linho fino e uma grande quantidade de perfumes é colocada no seu enterro, no seu corpo. E Jesus é colocado num túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado, um túmulo cavado na rocha, um jazigo perpétuo da família de José de Arimateia. O corpo de Jesus não viu corrupção, de acordo com o texto dos Salmos, quando Davi diz, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mas não só o corpo de Jesus não viu corrupção, não só a profecia se cumpriu dele estar num túmulo novo com o rico na sua morte, mas os fariseus, os sacerdotes, os principais dos judeus foram atrás de Pilatos, porque eles ouviram, Jesus não escondeu de ninguém que ele haveria de morrer na cruz e de ressuscitar ao 3º dia. E ele morreu. Ele entregou a sua vida. E eles disseram, ele disse que vai ressuscitar. E se os discípulos roubarem o corpo, vai ser pior a questão do crescimento desta crença em Jesus. E eles disseram esta palavra, aquele embusteiro, aquele vigarista, ele disse que vai ressuscitar. Então põe uma guarda romana para guardar o túmulo. A guarda romana era muito forte. Se eles deixassem escapar um prisioneiro, eles pagavam com a própria vida. Foi isso que aconteceu no livro de Atos, quando Pedro e João saem da prisão e depois Pedro sai da prisão de maneira sobrenatural, estando guardado por 4 quaternos de soldados ou 16 soldados. E eles foram justiçados, foram mortos por deixarem Pedro escapar. E por que aqueles guardas que guardaram o túmulo de Jesus? Quando ao 3º dia, aquela pedra que tinha o selo de Roma, e o selo significava que ninguém podia tocar naquela pedra, a não ser Roma. Um anjo veio do céu, tocou a pedra, rolou aquela pedra, rompeu aquele lacre. E por que Roma não pôde fazer nada? Por que os guardas não foram justiçados? Porque Jesus ressuscitou. Hoje você vai ao túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, mas você não encontra, aliás, o túmulo de Jesus vazio. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus, ele se proclamou, ele mostrou que era Deus, ele declarou onisciência.
ele declarou onipotência, ele demonstrou domínio sobre a natureza e o poder de criar. Ele sabia todas as coisas, ele conhecia o coração das pessoas. Jesus, ele declarou que ele tem todo o poder. Ele diz em Mateus 28:18, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele demonstrou domínio sobre a natureza e o poder de criar. Jesus atesta e prova que ele é Deus. Jesus, o Messias prometido, ele é o Filho de Deus. Estudar o Senhor é maravilhoso demais. Tomar os evangelhos, tomar as escrituras, mais de 300 profecias se cumprem com absoluta precisão em Jesus de Nazaré. Ele recebeu adoração e aprovou ser adorado pelos homens. As pessoas vinham e se prostravam aos seus pés e o adoravam. O leproso veio e o adorou. Quando anjos foram, por exemplo, lá no Apocalipse, João foi se prostrar diante do anjo que lhe mostrava todas as coisas do futuro. O anjo disse: não, levanta-te, eu sou conservo teu. Eu sou um adorador do Deus vivo junto com você. Levanta-te, ergue-te, adora a Deus. E Jesus aceitou a adoração. As pessoas que vinham e se prostravam diante dele o adoravam. Jesus recebeu adoração, provando que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para a nossa salvação. Este é o grande mistério do Velho Testamento que estava oculto, como que um descendente de Davi haveria de reinar para sempre, só mesmo se ele fosse eterno, se ele fosse Deus, o Filho de Deus. Os escritores do Novo Testamento atribuem a Jesus títulos divinos. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E todos estes textos aí nós vamos ver isto. A perfeição e os atributos divinos estão sobre Jesus. E você deve ler cada um destes textos para que você possa anotar. Os títulos divinos. Jesus é chamado o Verbo de Deus. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Salvador. No próprio nome do Senhor, o anjo disse a Maria: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos pecados deles. E ele disse, para que se cumpram as Escrituras, disse a José: o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel é Deus presente, é Deus tabernaculando com o homem, é Deus se fazendo homem, é Deus tomando carne humana. O Filho de Deus, o Verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. Então vamos ver Jesus com as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Jesus totalmente Deus, Jesus se fez totalmente homem. Continuando, vamos ver obras divinas em Jesus. Vamos ver que as Escrituras ensinam que o culto supremo deve ser prestado a Cristo. Atos 7, 1 Coríntios 1, 2, sempre vamos ver sua santidade e ressurreição confirmam a sua divindade. Obras divinas. Uma das obras divinas, João capítulo 1, versículo 3, é exatamente a criação. Somente Deus é o Criador. Somente Deus pode fazer todas as coisas. E Jesus está aqui na criação. No versículo 10 está escrito: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Todo o homem foi feito pelo Senhor. Porque quando Deus fez todas as coisas, ele disse: haja luz, e houve luz. Então nós vemos que Deus, ele estava ali em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, porque Jesus tinha em si a natureza humana e a natureza divina. Jesus não começa a existir a partir do momento da sua encarnação.
Na própria profecia em Isaías capítulo 9, no versículo 6, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso é wonderful, ou cheio de poder, de beleza, dos atributos de Deus, maravilhoso. Deus forte, o seu nome será Deus forte. Um menino nos nasceu e o seu nome será Deus forte. Como os judeus podem não acreditar, não entender que Jesus de Nazaré é o Cristo, pois é o menino que nasceu, a virgem que concebeu, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, de acordo com as profecias, de acordo com Daniel capítulo 9, quando o Senhor falava a respeito do ungido, quando ele viria dando a época precisa. E era tão sério isto, que os próprios estudiosos da palavra de Deus naquela época, eles chegaram para João Batista e perguntaram, tu és o Cristo? Por que eles perguntaram isto a João? Perguntaram porque João, como profeta, estava trazendo a mensagem do reino de Deus. E eles sabiam que aquele era o tempo de Deus. Aquele era o tempo em que Jesus deveria vir ao mundo, o Filho de Deus. Jesus, como Filho do Homem, o nome dele, o nome Filho do Homem, se baseia em Daniel 7,13. Compare com os outros textos, Mateus 16, 19, 25. Jesus, ele é também homem, o Filho do Homem. Vamos ver Jesus com sono, Jesus cansado, Jesus com fome e Jesus sofrendo, agonizando e dando a sua vida por nós ali na cruz. Deus, homem. O Senhor a si mesmo se declarou o Filho do Homem 80 vezes. Este é o seu nome, representando toda a raça humana. No sentido de 1 Coríntios 15, ele é chamado de o segundo Adão, ou homem perfeito. Também ele é o filho de Davi, seu nome judaico. Sua missão cumprida na morte, na cruz, na ressurreição. Sua segunda vinda, que transcende as expectativas dos judeus. Cristologia, estudar Jesus, é compreender que Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus pré-existente, autossuficiente, criador, onipotente, onipresente, onisciente. E ele é o Filho de Deus que se fez homem para ser Emanuel, Deus conosco e vir nos salvar. Amém? Estude com carinho esta lição, se aprofunde, leia pelo menos umas 10 vezes o Evangelho de João e conheça mais de Jesus e do seu amor. Que Deus te abençoe ricamente e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Muito bem, então vamos à nossa aula sobre Trindade. Sabemos que Jesus se revelou como Deus, Jesus se revelou como homem ao nascer, cumprindo todo o propósito de Deus, como diz Paulo em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus ele mostrou a sua eternidade no princípio. Jesus se mostra Deus nas suas próprias declarações, mas Jesus ele veio no tempo de Deus, por obra do Espírito Santo, sendo concebido ali no ventre de uma virgem chamada Maria ou Miriam. E ele nasce em Belém, cumprindo todas as profecias de uma maneira absoluta. Mas nós vamos ver que Jesus é o Filho de Deus e que este Deus único, este Deus triuno, ele se revela nas Escrituras e ele está ali nos mostrando desde o princípio, desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia, nós vamos encontrar Deus no plural. No princípio, Elohim, no princípio, Deus. A doutrina da Trindade é essencial para o cristianismo.
embora essa palavra nunca fosse mencionada nas Escrituras. Foi empregada por Tertuliano na última década do 2º século de nossa era, mas somente no 4º século é que se aceitou a sua nomenclatura. Então, vemos que esta palavra trindade, ela não existe na Bíblia. Nós não vamos ver assim a trindade divina como nós usamos hoje esta expressão. Essa palavra trindade, ela surge com Tertuliano no finalzinho do século II. Mas nós vamos ver que em toda a Escritura, nós vamos ver que dentro deste plano maravilhoso de Deus, dentro da essência do próprio Deus e na revelação que Ele nos traz na sua Escritura, nós vamos ver então que a Trindade está presente. O Deus trino, que é uno, por isso triuno. Então vamos ver as bases da doutrina da Trindade. Crer na Trindade é básico da fé cristã. Nós cremos na Escritura em todo o Velho Testamento, que é o mesmo cânon dos judeus, e nós cremos em todo o Novo Testamento. Nós cremos que Jesus é o Messias prometido. A doutrina da Trindade constitui-se doutrina fundamental da fé cristã a respeito do ser e da atividade de Deus. Cremos em um só Deus, é o Shema dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos, delas falarás, andando pelo caminho, assentando-se, levantando-se, ao sentar, ao deitar-te. E o Senhor está dizendo que Ele é um único Deus. O monoteísmo, somos monoteístas, cremos em apenas um Deus, mas este Deus em 3 pessoas. Como nós explicamos? A gente tenta explicar com figuras como o triângulo, que tem 3 lados, mas é um só triângulo. E não há triângulo sem se tirar um destes lados. Como o ovo, que tem a casca, a clara e a gema, mas é um ovo só. E não tem o ovo sem os seus elementos fundamentais. Mas isto é apenas uma tentativa de explicar, uma tentativa didática, porque, na verdade, a essência de Deus é uma só. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Somos um, apenas um, a mesma essência. Mas não é como os modalistas dizem que Deus se manifestou como Filho, que se manifestou como Espírito Santo. Não, os 3 estão presentes distintamente nas Escrituras. E é isto que nós vamos ver neste estudo sobre a Trindade. Cremos num Deus único em 3 pessoas e que se manifesta nessa triunidade. Vamos ver que Deus é um só em seu ser essencial, mas a divina essência existe em 3 modos ou formas, cada qual constituindo uma pessoa, de tal modo que a essência divina se encontra plena em cada pessoa. É um mistério por demais maravilhoso e incompreensível para a pequenez de nossa mente. Não adianta querer explicar aquilo que a nossa mente não consegue explicar. Se nós pudéssemos explicar Deus, colocar Deus num laboratório, em tubos de ensaio e provarmos a existência de Deus nos tubos de ensaio, nós estaríamos dizendo que somos maiores do que Deus. Porque nós estaríamos conseguindo colocá-lo ali dentro da nossa mente, dentro da nossa compreensão. É um mistério tremendamente maravilhoso, mas é esta a revelação das Escrituras. Nós vamos encontrar a Trindade desde o início. No princípio, Deus, Elohim. E nós vamos encontrar o Senhor dizendo, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Façamos, no plural. Deus como sendo único, vivo e verdadeiro, Espírito infinito e inteligente, cujo nome é Yahvé, Criador e Senhor Supremo dos céus e da terra,
indizivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor, e que na unidade divina há 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, iguais em todas as perfeições divinas. Antes de prosseguirmos neste texto, eu quero que você dê uma olhadinha em cada detalhe. Isto é o que constitui a nossa fé. Nós podemos, às vezes, tentar colocar em palavras algo tão maravilhoso, mas cremos em Deus como sendo único, vivo e verdadeiro. Ele é a verdade absoluta. Deus é vivo. Deus não é uma força cósmica. Deus não é um poder, mas Deus é espírito puro. Deus é um ser pessoal. Ele pensa, tem inteligência, ele é o autor da racionalidade de todas as coisas. É Deus. Ele é perfeitamente sábio. Espírito infinito significa que não tem começo nem fim. Nós, seres humanos, tivemos um começo. Você teve a sua data de nascimento, o dia que você foi concebido e o dia que você nasceu. Que você veio para este mundo exterior, saindo lá do ventre materno. Nós temos um princípio, um começo. Então, na nossa mente, nós não conseguimos imaginar um ser que não tenha começo e nem terá fim. Deus é infinito e inteligente. A sabedoria de Deus está expressa em toda a obra da criação. Tudo que o homem faz são descobertas. O homem praticamente ele não inventa, ele descobre. Quando você está aí recebendo estas imagens, eu estou gravando aqui neste dia, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, este DVD está sendo passado, você assistindo, daqui não sei há quantos anos, isto o homem descobriu. Ele não inventou, mas a captação da imagem, a gravação da imagem e do som, o registro, e isso tudo o homem está descobrindo na natureza. Tudo que o homem faz com perfeição, ele copiou da natureza. Os aviões, com toda a sua aerodinâmica, copiaram as suas asas, o seu desenho das aves. Os submarinos copiaram dos peixes. E assim, em todas as coisas, o homem ele olha para a natureza e busca a sabedoria dali, porque Deus é o autor, Deus é sábio, inteligente. Seu nome, Yahvé. Yahvé é uma pronúncia talvez mais perto do que seja eu sou. JHVH, o tetragrama, ou YHWH, o tetragrama impronunciável. E nós podemos dizer Yahvé, o nome do Senhor que é o grande eu sou. Ele é o Criador e Senhor Supremo dos céus e da terra. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Ele diz, no Salmo 24 está escrito, do Senhor é a terra e o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Todos os homens, toda a riqueza, todo o ouro da terra, todos os animais, toda a água, todo o espaço do macrocosmos, ou seja, do universo, cada estrela pertence ao Senhor e obedece ao Senhor. Ele é o Senhor Supremo dos céus e da terra, dos seres celestiais, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. Ele é indizivelmente glorioso, cheio de glória. Em que consiste a glória de Deus? A glória de Deus é o seu próprio caráter, a beleza do seu ser. Deus é eterno, imutável. Nós podemos ter a confiança de que Deus não muda, nele não há variação nem sombra de mudança. É o nosso Deus glorioso, em santidade. Santidade. Um dos atributos de Deus que engloba os outros atributos é a sua santidade. Santo é separado, Deus é separado de todo mal, de toda treva. Em Deus não há mal algum. Aquela figura de Nova Era, aquelas 2 imagens, Yan e um branco com um pontinho preto, um preto com um pontinho branco, querem trazer podemos dizer, uma filosofia errada, engano.
tentando dizer que em Deus há um pouquinho de maldade e que no diabo há um pouquinho de bom, de coisas boas. Mentira! A palavra de Deus nos diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma. Não há trevas em Deus, não há maldade em Deus. Ele é absolutamente bom, ele é absolutamente santo, separado de tudo que é mal ou ruim. Ele é digno de toda honra, da nossa adoração. A palavra diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E o primeiro mandamento do decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Deus busca adoradores, o diabo busca adoração. Deus quer verdadeiros adoradores. Ele é digno de toda honra, de toda confiança. A palavra de Deus é digna da nossa confiança. Nós podemos crer absolutamente naquilo que Deus diz, porque Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é digno de amor. O relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele é um relacionamento de amor. Por isso, o resumo de toda a lei no Velho Testamento, Jesus disse no Novo Testamento que é o amor. Ele diz que o resumo da lei é: o primeiro mandamento, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus é digno de amor. O nosso relacionamento tem de ser de amor. E que na unidade divina há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em todas as perfeições divinas. Nós vamos ver isto, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm esta mesma essência, a mesma essência. São iguais em todas as prerrogativas, em toda essa glória, para receber honra, receber adoração, receber o reconhecimento do homem de que Ele, esta Trindade Santa, Deus triuno, é o nosso Criador, Salvador e Senhor. Todas as prerrogativas divinas e que executam ofícios distintos, mas harmônicos na grande obra da redenção. Esta é a fé cristã. Nós cremos que há tarefas que são distintas. Por exemplo, para dar a sua vida, para morrer no lugar do ser humano, foi enviado o Filho, Jesus. Deus poderia ter mandado um anjo, poderia ter mandado um querubim, um serafim, mas Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus. Então, nas suas tarefas, no seu ofício, há essa diferenciação, mas são harmônicos na grande obra da redenção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda a obra de Deus é feita concordemente, em harmonia, pela Trindade, pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esta é a base da nossa fé. Assim nós cremos neste Deus triuno. Vamos ver num quadro aqui a respeito dos atributos da Trindade. Vamos ver alguns atributos de Deus, as Escrituras nos mostrando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eu quero que você tome a sua Bíblia e vamos ver a eternidade de Deus. Deus Pai, no Salmo 90 está escrito: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos ver Deus Filho em João 1, versículo 2 diz: Ele estava no princípio com Deus. Apocalipse 1, versículo 8 e o verso 17, você pode anotar aí, procurar na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, 8 e 17, está escrito assim: Eu sou o Alfa, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está dizendo isto é Jesus, o Deus Filho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No verso 17 está escrito: Quando o vi,
João dizendo: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Deus Filho, Jesus, ele também é eterno, alfa e ômega, o princípio e o fim. Em Hebreus 9:14, nós vamos encontrar Deus Espírito Santo. O Espírito de Deus não é, como muitos pensam, uma força, um poder, mas ele é a terceira pessoa da Trindade. Hebreus 9, versículo 14 diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Espírito eterno. Então vamos encontrar a eternidade de Deus Pai, a eternidade em Deus Filho, a eternidade em Deus Espírito Santo. Claro que estes são pensamos 1 ou 2 versículos apenas, mas toda a Escritura está recheada destas provas. Poder, ou seja, onipotência. O salmista diz: uma coisa disse Deus e 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. O diabo tem poder, Satanás tem poder, o poder que Deus lhe concedeu, o poder que Deus concedeu aos anjos, mas ser todo-poderoso é somente Deus. Não existe uma guerra entre o bem e o mal, porque seria uma guerra inglória, uma guerra injusta, porque Deus é Deus. Olha, se você pode olhar comigo aqui essa tela, você imagina que essa tela toda aqui seja Deus. Toda a criação, os anjos, o universo, os homens todos, tudo que foi criado, seria como se fosse um triangulinho aqui dessa tela. Um pedacinho, esse pedacinho aqui seria toda a criação existente. E toda a tela seria Deus. Podemos ver o tamanho do Senhor e este triangulinho aqui, todo o universo, tudo que Deus criou, toda a criação está contida em Deus. Não é como os panteístas dizem que tudo é Deus, a pedra é Deus, a árvore é Deus, a montanha é Deus e adoram as coisas e até os animais. Não, todas as coisas estão em Deus, contidas nele, e ele está em toda parte, onipresente. E ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, nós vamos encontrar Deus Pai como Deus Todo-Poderoso. Vamos ver aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Pelo poder de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Vamos ver o poder revelado em Deus Filho. Nós vemos que Jesus tem todo o poder, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, são muitos textos e você pode pegar estes textos no livro da Escola dos Gideões, estudar um a um e deixá-los marcados em sua Bíblia. Versículo 9 diz: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, lá no texto de 1 Pedro, nós vimos o poder de Deus Pai. Aqui, em 2 Coríntios 12, nós vemos falar do poder de Cristo. E vamos ver o poder do Espírito Santo aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 19. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Marque aí na sua Bíblia. Está escrito: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então vemos o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Cristo, pelo poder de Deus. Então nós vemos aqui
os atributos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onipotentes. Este Deus todo-poderoso, vemos o poder do Senhor aqui manifesto. A onisciência, a sabedoria de Deus, Deus que sabe e conhece todas as coisas. Sabedoria de Deus Pai, a onisciência, em Jeremias 17, versículo 10. Procure aí na sua Bíblia, Jeremias 17, versículo 10, está escrito assim. 17, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. É claro que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é ilimitado. Deus sabe tudo o que está acontecendo em todo lugar, Deus sabe. E aqui, no texto de Jeremias, o Pai está dizendo ao seu povo, eu esquadrinho o coração. Eu vejo os pensamentos, eu sei o que a pessoa está pensando, cada um deles. Deus Pai, então, é onisciente. Ele sabe as coisas profundas do coração humano. Em Apocalipse 2, 23, nós vamos ver aqui, nos atributos da Trindade, vamos ver Jesus também sendo conhecedor dos pensamentos. Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, verso 22 e 23. Diz assim, eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei a seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as suas obras. É Jesus falando, todas as igrejas saberão, conhecerão que eu sou Deus que sonda mentes e corações. Assim como o Pai advoga este requisito da onisciência de conhecer os pensamentos, sondar os corações, também Deus Filho. E Deus Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios 2, versículo 11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo sonda e conhece. E assim nós vamos vendo os outros e você vai pegar aí na sua Bíblia e vai estudar a santidade. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. A verdade, Deus Pai é a verdade, Deus Filho é a verdade, Deus Espírito Santo é a verdade. A benevolência, Deus Pai é bondoso, Deus Filho é bondoso, Deus Espírito Santo é bondoso. Então nós vemos aqui as prerrogativas da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mostrando que são a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são Deus. Como há um único Deus, então este Deus se manifesta, este Deus se revela, este Deus se mostra, este Deus é triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vemos as atividades presentes na Bíblia que envolvem as três pessoas. A criação do mundo, a criação do homem, o batismo de Cristo, no batismo ou na morte de Cristo. Nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui, quando estão os três juntos? Porque muitos querem dizer que apenas o Pai estava na criação, o Filho estava ali na cruz. Não, sempre juntos. Na criação do mundo, os três estão ali. Na criação do homem, façamos o homem, no plural, conforme a nossa imagem, em Colossenses 1,16, que ele é a exata expressão de Deus Pai, ele é o Deus Criador e o Espírito Santo é o Espírito que traz a vida. No batismo de Cristo, nós vamos encontrar ali a Trindade, todos três juntos. A Bíblia nos conta que Jesus foi ao Rio Jordão para ser batizado por João. E quando ele entrou na água
para ser batizado, João disse: eu é que careço ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus disse: deixa por agora para que se cumpra toda a Escritura. Os céus se abriram. O Espírito Santo veio em forma corpórea como pomba e pousou sobre Jesus. E ouviu-se a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então temos a Trindade na morte de Cristo, no batismo de Cristo, na morte do Senhor Jesus, nós temos também a Trindade. Então vemos nas Escrituras, vemos na Palavra de Deus que a Trindade se revela de Gênesis ao Apocalipse. E finalmente, a bênção apostólica. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção resume este ensinamento e interpreta o significado mais profundo da Trindade na experiência cristã. A graça salvadora do Filho como aquilo que dá acesso ao amor do Pai e à comunhão do Espírito Santo. Ou seja, na vida cristã, a Trindade está envolvida. Jesus nos salva, a graça dele nos mostra o amor do Pai, dando o seu Filho. E o Filho nos deu o Espírito Santo para habitar em nós e nos fazer viver a vida cristã. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, você possa estudar a palavra, ser um guerreiro firme no Senhor, abençoado. Até a nossa próxima aula.